Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Esther e na aula de hoje nós resolveremos exercício sobre equação do segundo grau. Lembrando que aqui no canal possui uma playlist exclusiva apenas com esse tipo de conteúdo. Então, vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo ou passando aqui em cima nos cards. Neste exercício nós temos x ao quadrado menos 4x menos 5, que é igual a zero. Qual que é o formato de uma equação do segundo grau? É a seguinte, é a x ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. E nós afirmamos que o nosso a, ele tem que ser diferente de zero. Professora, por que a tem que ser diferente de zero? Vou explicar daqui a pouco. Agora nós temos x ao quadrado menos 4x menos 5, que é igual a zero. Qual que é o primeiro passo a ser realizado? É nós encontrarmos os nossos coeficientes. Coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Quem que é o coeficiente A? Coeficiente A é aquele termo que acompanha o x ao quadrado. Coeficiente B é o termo que acompanha o x. E o coeficiente C nós chamamos de termo independente, porque ele não depende de ninguém. Ele é o termo que está sempre sozinho. Então, aqui o termo A. Nós sabemos que o termo A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, quem está acompanhando o x ao quadrado aqui? Se não tem número, nós sabemos que é o número 1. Então, o termo A aqui é igual a 1. Muitos alunos ficam confusos e falam, professora, mas se não tem número, por que não pode ser o número 0? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que nós temos 0 vezes x ao quadrado. Quanto que é 0 vezes x ao quadrado? Isso aqui nos resulta em 0, certo? Então, a partir do momento em que o nosso termo A ele é igual a 0, o termo x ao quadrado, ele soma, ele desaparece, porque vai ficar igual a zero. Então, x ao quadrado, ele deixa de existir e só vai existir menos 4x menos 5. Ou seja, isso representa para nós uma equação do primeiro grau. Então, é por isso que o termo a, ele tem que ser diferente de zero. E agora, quem que é o termo b? Termo b é quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui é o menos 4. Então, b é menos 4. E o termo c é o termo independente, que não tem x, que neste caso é o menos 5. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que encontrar o valor de delta. Então, delta será igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora basta nós fazermos a substituição dos valores encontrados nas respectivas formas. Então, b ao quadrado é menos 4. Então, nós vamos ter menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem que é o termo a? É 1. Então, 4 vezes 1 vezes o termo c, que é menos 5. Então, delta será igual menos com menos, sabemos que é mais. 4 ao quadrado são 16. Lembrando que quando nós temos, por exemplo, 4 ao quadrado, isso daqui não é 4 vezes 2. O nosso índice mostra a quantidade de vezes em que nós temos que multiplicar a nossa base. Então, aqui nós vamos ter 4 vezes 4, que são 16, e não 4 vezes 2, tá? Tem que prestar atenção nisso. Agora, nós vamos fazer o quê? O jogo de sinal. Então, nós temos menos com mais, menos. E menos com menos, aqui nos resulta em mais. Vou fazer um negocinho aqui para vocês não esquecerem mais. Toda vez que nós temos mais com mais, isso aqui é mais, menos com menos é mais. Mais com menos é menos e menos com mais, isso aqui nos resulta em menos. O que podemos tirar daqui, professora? Que toda vez que nós trabalharmos na multiplicação e na divisão com sinais iguais, isso aqui sempre vai ser positivo. Ó, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Sinais iguais, sempre positivo. Agora, quando nós trabalharmos com sinais diferentes, sempre será negativo. Ó, mais com menos, sinais diferentes, negativo. Menos com mais, sinais diferentes, é negativo. Logo, toda vez que serem sinais diferentes, será negativo. E toda vez que são sinais iguais, é sempre positivo. Então, aqui, ó, menos com mais, sinais diferentes, negativo. Aí, menos com menos, são sinais iguais, então é sempre positivo. Agora, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 5 são 20. Agora, delta será igual. 16 mais 20 são 36.
que nós temos aqui? Nós temos um delta maior que zero. Se delta é maior que zero, o que isso representa para nós? Representa que nós vamos encontrar duas raízes reais e distintas. Professora, o que significa? Significa que quando nós encontrarmos x1 e x2, os dois valores que nós encontrarmos, eles vão ser de números reais e eles vão ser diferentes. Então, delta maior que zero, logo, temos duas raízes reais e distintas. Esse símbolo aqui se representa a diferença. Beleza, nós já encontramos o valor do nosso delta. O que falta nós encontrarmos, professora? Falta nós encontrarmos os valores das nossas raízes, x1 e x2, certo? Para isso, nós vamos utilizar x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes a. E agora, basta nós substituirmos nas fórmulas que nós vamos encontrar. Menos da fórmula, quem que é o nosso b? O coeficiente b é menos 4, então nós temos que colocar dentro do parênteses. Então, menos da fórmula, o b é menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem que é delta? Delta nós acabamos de encontrar que é 36, então raiz quadrada de 16 dividido para 2, que multiplica a. Quem que é o termo a? O termo a é 1, então 2 vezes 1. Agora, nós vamos ter o seguinte, x será igual. Menos com menos, ó, sinais iguais é sempre positivo. Então, menos com menos, mais 4, mais ou menos. Dois números multiplicados que me deem 36. Nós sabemos que é o número 6, porque 6 vezes 6 são 36. Dividido para 2 vezes 1, isso aqui nos resulta em 2. Agora, nós teremos o seguinte. Nós vamos encontrar o nosso x1, que vai ser igual a mais 4 e mais 6 dividido para 2. 4 mais 6 são 10, então nós teremos 10 dividido para 2, isso aqui nos resulta em 5. E o nosso x2 vai ser igual a 4 menos 6 dividido para 2, que é igual. Agora, o que nós temos? Nós temos uma soma de sinais diferentes. Quando isso acontece, o que nós temos que fazer? Sempre temos que conservar o sinal do número maior. Quem que é maior, 4 ou 6? É o 6. O 6, ele está positivo ou negativo? Ele está negativo. Então, conserva-se o sinal do número maior e subtrai. Quanto que é 6 menos 4? Isso aqui nos resulta em 2, dividido para 2. Agora, nós estamos trabalhando numa divisão de sinais diferentes. Por que diferente, professora? Porque esse 2 está negativo e esse 2 está positivo. Nós sabemos que quando não tem sinal, simboliza-se que o número é positivo. Então, sinais diferentes é sempre negativo. E 2 dividido para 2, isso aqui nos resulta em 1. Portanto, nós temos que x1 é igual a 5 e x2 é igual a menos 1. Pessoal, então a aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que principalmente que essa aula tenha te ajudado. Se essa aula te ajudou, se você gostou do vídeo, por favor, não saia do vídeo sem antes deixar aquele seu mega joinha. E se você for novo, já aproveita para você se inscrever e apertar no sininho de notificação. Dessa forma, sempre quando nós postarmos qualquer tipo de vídeo, você sempre será notificado e receberá os conteúdos tudo em primeira mão. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, ótimos estudos! E nós aguardamos vocês para nossas próximas aulas.